E aí, seus moazeiros, vamos lá de novo com a nossa obrinha totalmente peculiar e perigosa pro YouTube, né, meus manos? Espero que eu não tenha problema novamente com a monetização, né? Mas vamos lá tentar e ver o que vira. Let's bora. E obviamente, vendo o Pratinha preso pelos tentáculos, a Sally faz o seu trabalho e continua narrando o que tá acontecendo. E até diz que os tentáculos da Bid são perigosos e não são apenas para exibição. E após aquela batalha brutal com a Centauro, o Pratinha ainda nem se recuperou totalmente. E na opinião dela, parece que enfrentar dois adversários de nível 5 seguidamente foi realmente demais. E claro que não dá pra julgar, né? Porque olha o Protinha, ou ele curte um BDSM, ou ele tá realmente passando apertado. E como se não bastasse, ele ainda toma um efeito de status de envenenado. E é lógico que isso vai reduzindo a sua vida gradativamente. E por sinal, ele nem sabia e nem tinha percebido isso, mas quando percebe, parece ficar um pouco impressionado e talvez assustado. Isso porque, nas contas dele, em menos de 2 minutos, ele vai acabar morrendo. E a Bid, por sua vez, está ali pensando que os tentáculos dela estão cobertos por inúmeras bocas minúsculas que estão agarradas à pele do Prota e ao mesmo tempo estão injetando toxinas mortais constantemente. E ela diz que no momento em que ela agarrou ele, o destino dele foi selado. Porém, se ele chamar ela de irmã mais velha com bastante carinho, talvez ela deixe ele viver. Com certeza, rapaziada, essa daí foi a mais perigosa até o momento. Mas então, de repente, a Bid tem uma reação um pouco peculiar, meio que arrepiada ali, com os olhos lacrimejando, e quando a gente percebe, o Protinha tá mordendo ela. E eu ainda não entendi, talvez foi porque eu fiquei um tempo sem gravar, mas agora ele conseguiu completar a sua quest diária. E como vocês estão vendo aí na imagem, né, ele ganhou mais 1 de força. E no momento que aqueles tentáculos dão uma afrouxada, ele some de onde ele tava. E a Bid responde que aquilo foi impressionante, e agora ele estava jogando sujo e estava até usando a boca. E desse jeito, ele ia deixar a irmãzinha mais velha dele muito brava. Mas no momento que ela cai a ficha procurando o Lee Hauran, ele nem tá mais ali e já sumiu, mano. E óbvio, né, que ele tá ali invisível e tomando a sua poção de recuperação. E ele pensa que esses tentáculos venenosos eram muito irritantes, e ser atingido uma vez custa 30% da vida dele. E agora ele só tem mais uma utilização daquela cabaça com poção, e se isso se prolongar, ele vai ter que desistir. Então a Bid supõe que ele está usando a invisibilidade e vai fazer um ataque furtivo. E fica procurando se vai receber algum ataque lateral da direita ou da esquerda ou de cima. Mas rapidamente ela é surpreendida e percebe que na verdade tá vindo de baixo. E ela até desvia e tira a cara por pouco, mas aquela estaca de sangue machuca o peito dela. E diante dela, não só uma, mas várias estacas começam a aparecer pela arena e ela dá um salto, pensando que aquilo é um movimento nojento. E nojento, né, porque tava perseguindo ela sem parar. E fala que já chega. Mas então ela começa a analisar, tentando entender aquilo ali. Mas quando ela olha pra baixo, ela percebe que até no lugar que ela ia pousar, já tava cheio daquelas estacas, que estão subindo desenfreado, rapaz. E se eu tivesse descendo aí no lugar dela, eu ia estar bem preocupado, viu? Mas apesar da Bid ter até se machucado um pouco, a gente vê que ela consegue se proteger e fica meio que enrolada ali naquelas estacas com esses tentáculos de polvo dela aí. E ainda tem a pachorra de falar que o Liu Hauran é muito bruto e não tem nenhuma pena de uma dama. E que agora ele irritou seriamente a sua irmãzona mais velha. E lá atrás o Pratinha aparece preparando a chicotada e falando pra ela se, por acaso, o que ela tá falando de piedade. Isso aí só vai vir depois que ele domar ela. E é claro que ela olha pra trás em choque, tentando entender como que o Prota tinha mais truques. E rapidamente acha que ele é muito malvado. E é claro que ele desce o slash e aquela energia da espada vem vindo e a gente vê que, né, que tem sangue dela pra todo lado. E, mano, olha isso daí. Ele simplesmente decepou todos os tentáculos dela. E lógico que ela cai no chão toda destrunchada. E o sistema informa que o alvo entrou em estado de sangramento e perde 1,5% da vida máxima por segundo. E a Bid agora fica encapeirotada, falando que o Prota é um maldito. Como que ele ousa destruir o corpo dela desse jeito? E ela não vai esquecer isso nunca na vida dela. E, pelo jeito, o status de veneno ainda está ativo, e ainda restam 5 segundos e o HP do Prota já está em 39%. E ele pensa que essas bestas de nível 5 realmente estão em outro nível, e a sua resistência a status anormal é ativada e o veneno é removido. E, obviamente, né, que ele fica bem aliviado, porque ele tinha esse negócio aí da resistência de veneno que ele ganhou da Benrida, e também tinha essas poções de Jades amarela aí que recuperavam o HP. Até porque, né, caso contrário, ele já tinha sido torrado. Enquanto a Bid tá ali no chão até agora, toda tremendo,
O Protinho dá uma provocada, perguntando se sem os amados tentáculos dela, o que ela poderia fazer agora. E conclui dizendo que o destino dela já está selado. E é claro que agora ela muda totalmente de atitude e pede para ele esperar e diz que entendeu. Ela não tinha reconhecido que ele era tão forte e quem ele era. Mas agora ela sabe que ela está errada. Mas, mano, ela solta uma pegadinha do malandro e diz que enganou ele e até que enfim que ela usa esse olho do meio da testa dela aí do diabo, que eu tava curioso pra saber o que esse negócio fazia. Quer dizer, dizendo que eu vai entender muita coisa, porque tá saindo um raio da testa dela ali e a gente não sabe o que é. Mas aquele colarzinho da Benrida faz só magia, já impede na hora qualquer ação que aquela coisa fosse fazer. E como já é esperado por conta do colar, a gente vê que o Prota não é, de fato, atingido por aquilo, o que com certeza faz a Bid ficar em dúvida e não entender o que estava acontecendo. Só com a boca aberta ali, percebendo que a skill dela se foi. E o Prota, no meio disso tudo, só diz que realmente não pode dar nenhuma esperança pra ela mesmo. E agora ela vai se render de verdade, vai pedindo pelo amor de Deus desculpa, só que rapaz, o Prota não tem dó e já lança direitos iguais. E lança um corte no meio da Bid, que fica ali deitada no chão toda acabada e tossindo. E ele diz que como se ele fosse acreditar em uma palavra que sai da boca dela. E diz que vai ter que treinar muito mais pesado de agora em diante. E a Sally, como sempre, fazendo seu trabalho, diz que o Protinho é o vencedor do quarto andar da arena da prisão de sangue. E ainda comenta, né, que quem diria ele virou o jogo e derrotou 2 guardiões do 5º nível seguidos. E com isso ele dá uma melhorada nos status e ganha resistência a veneno mais 24. E ainda tem uma recompensa bônus e ele ganha aquele Tentacle Strangle, sabe? Que a Bid acabou de usar nele agora mesmo. E apesar da gente já ter visto aí, tá escrito qual que é a parada desse negócio. E invoca vários tentáculos por trás para amarrar a Hankei e atacar os inimigos duplamente. E ele até fica um pouquinho surpreso por ter ganhado essas habilidades do tentáculo. E acha que isso é um bônus incrível. E no geral, toda essa loucura que ele fez até que valeu a pena. E a Sally começa a dizer que a arena traz um guarda de nível chefe a cada 5 andares. E esses chefes são sempre muito perigosos, e a dificuldade aumenta muito. Ou seja, né, se o Protinha tava sofrendo aí no 4º andar pro 5º andar, como ele disse, ele vai ter que treinar bem mais. E sem nem mesmo esperar, a Sally já começa a apresentar o próximo, e é um monstro saído diretamente da lenda da Medusa. E lógico, né, como a gente já sabe, se você quiser encarar essa daí, é melhor você estar totalmente preparado. Caso contrário, né, obviamente você vai se arrepender. E o Protinha fica ali só analisando, né, que é muito interessante essa Medusa aí. Mas a gente não vai ver o que vai acontecer um tempo depois, o dia já nasceu, a gente vê, né, dentro ali do quarto, um monte de frasco vazio, acho que umas bandagens. E a braba da Nico tá cuidando do nosso Protinha, como sempre. E ele tá dizendo, né, que ele já bebeu a poção de cura, então ela nem precisa ir tão longe assim e ficar enrolando ele nesse monte de pano esquisito. E a Nico, toda cuidadosa, diz que o Protinha não pode ser tão descuidado desse jeito. Até porque, né, ele não pode deixar esse corpo perfeito ficar cheio de cicatriz. Essa menina é pervertida, rapaz. E além disso, essa foi a primeira vez que ela viu ele levar tanto dano assim. E por isso, né, ela tá tão preocupada que ela nem consegue se aguentar. E ele diz que entende como ela se sente, mas esse aí é o preço por ficar mais forte. Algumas lesões vão ser necessárias, não são nada demais. É o que dizem, né, rapaziada, não pain no gain. E ele conclui dizendo que nesse mundo, se você quiser sobreviver, você tem que lutar contra tudo que você puder. E indo pra outro lugar, porque essas obras não param num lugar só, parecem umas cenas curtinhas e já troca de lugar. A gente vai lá agora com aquele Yu-Chan, o Xiong, que é o velhote, o pai dos moleques lá. E até agora ele tá dando trabalho por causa daquela treta lá, porque ele precisa de ajuda de alguém muito forte, sabe? E aí ele tá reclamando pra essa moça aí que quando esses caras de tier supremo chegarem, já vai ser muito tarde. E ele não tem muito tempo, e se ele não vingar os seus filhos logo, ele não vai morrer em paz. E como você já sabe, o desenhista é inspirado, né? E num ângulo totalmente suspeito, e não sei por que ela tá usando essas meia calça, eu não sei como é que chama isso daí. Eu sei que ela resolve dar uma ideia pra ele e pergunta se ainda não existe várias guildas ali na cidade J. Então talvez ele conseguisse juntar todas elas e ir atrás do Prota com todo mundo junto. E como já esperado, mais uma brabinha é apresentada na obra, rapaziada. E o nome dela é Liu Yao. E ela é do tier Diamante, rapaziada. E pra quem já achou que ela ia ser enfermeira, vocês estão errados, viu, meu mano? Essa daí é a doutora pessoal do cara aí, do velhote. Beleza, agora pronto, vai aparecer um monte de mano doente aqui querendo ser tratado, né? E por sinal, ninguém ali na cidade J conhece ela. E o tiozinho aí não tá entendendo muito das ideias pecaminosas dessa moça aí balãozuda não. Ela diz que é um pouco extremo, mas em tempos de desespero, medidas desesperadas são necessárias. Rapaz, eu já tô enrolando a língua, tá parecendo tudo que eu falo é trava-língua aqui, moço. Mas ainda assim, se ela for pega, ela tá ferrada e não vai ter escapatória.
agora. Porém, se ela conseguir, ela vai querer uma coisa pequena em troca. E agora, já que os 2 filhos dele estão fora da jogada, e depois de todos esses anos de serviço leal que ela presta pra ele, ela pergunta se ele não acha justo incluir ela no testamento. Mano do céu, eu nunca vi uma chave de pensão tão escancarada desse jeito. Pelo menos, né, se ela tivesse dado aquela chave de pensão das pernas, né, vai saber. Mas desse jeito aí, rapaz, não sei não se compensa, né? Se bem que estão uns doidos aí que por vingança faz de tudo. E aí a gente vai pra outro lugar de novo, no checkpoint da Guilda da Justiça, que é ali perto da Cidade J. E tem uma barricada todo estilo zumbi Walking Dead ali, rapaziada. Quando alguém vai se aproximando, a gente vê o Sapatinho e a galera ali que tá na barricada pergunta quem é que tá ali. E dizendo que ninguém pode sair da cidade agora, e tem uma besta perigosa à solta. E rapidinho a gente vê aquele cabelão ruivo, a gente já sabe quem é, né? Não só pelo cabelo, né? As curvas também tá bem característica. E pra resumir, esses guardinhas tá explicando que um fulano aí impediu a passagem de todo mundo e blá blá blá, mas eu não vou nem falar disso, porque no próximo frame a ação começa e os cabelos da mulher aí pelo jeito é rebelde, rapaz. Ou vai saber se é estática que tá alta demais, eu sei, mano, que tá fura... Rapaz, perfurou os cara. Mano, eu sei que esses poderzinhos aí até que é normal, só que, rapaz, eu não tava esperando isso dela não, né? Como ela foi apresentada como médica, vai saber, né? Eu achei que ela ia ter, sei lá, uns poderes do bisturi, uns negócios assim. E eu vou supor que ela tá sugando a vitalidade dessa galera, porque eles estão tudo parecendo um zumbi agora. E ainda tem a cara de pau de pensar que ela sente muito por isso de verdade. E apesar dela não querer fazer isso, o velhote lá já tava com o pé na cova, hein? E essa herança que ele tinha era imperdível. E ela pega um tubo na mão, dizendo que aquele ali é um reagente especial que ela criou usando a aura da besta do cadáver do segundo jovem mestre. Mano, eu não entendi direito o que isso quer dizer, mas ela diz que com essas habilidades, ninguém será capaz de rastreá-lo. Mas eu acho que dá pra entender sim, porque ela joga aquilo ali no chão e vai dizendo que com aquilo ali, aquele incidente vai ser relatado como causado por uma besta. Então eu acho que ela pegou alguma essência do poder do Proto, uma coisa assim, e jogou aí pra... Como é que fala, mano? Tá me fugindo a palavra aqui, rapaz, eu acho que eu tô ficando com Alzheimer. Pra jogar a culpa nele, né? Não é a palavra que eu queria usar, mas é isso daí. E aí ela pensa dizendo o nome do velhote, e o Tian Xiong, que eu só chamo de Xiong, né, rapaziada? E ela conclui dizendo que ele é dela. E no próximo capítulo, o Manhwa vai resumindo, né, tudo que a gente tava dizendo no capítulo anterior, que a Li Yao, a médica lá, atacou um monte de postos avançados e assim, ele... lembrei a palavra, rapaziada, incriminar. Ela incriminou o Liu Haoran com aquela fórmula secreta que ela criou. E agora toda a cidade via ele como uma ameaça. E nos é mostrado aquele Zengi, que é um Legend Tier que eu já apresentei lá atrás, dizendo que essa daí é a Saura. Saura, velho, hoje tá difícil, meus mano. É a Aura que matou o Yuen Yu, que é aqueles moleque lá, né, o filho do velhote. E ele, logicamente, muito bravo, diz que aquilo ali é uma ofensa para a própria justiça da guilda. E ele nunca vai esquecer o que foi feito. E claro, né, que tem que aparecer mais uma brabíssima na obra, dizendo que ela passou muito tempo reunindo pessoas suficientes para ela poder fazer uma estreia bem sucedida. E aí o Protinha veio, pelo menos é o que ela acha, né, e elimina todos eles em uma só noite. E deixa eu apresentá-la direito antes que eu esqueça, né, essa aí é Luo Xuan, e ela é uma estrela diamante, rapaziada, tão forte quanto aquela moça de roupinha de médica lá. E ela nem entende o motivo dele ter feito isso, só que ela diz que não vai descansar até ver aquela besta destruída. E vamos pra outro lugar de novo. Mas é isso aí, né? Esse mano aí que eu já apresentei, que é o Bai Lin Liang, vai dizendo que todos esses postos avançados ficaram com seus guardas exaustos e eles foram tudo sugados, né? Se é que vocês entendem. E em todas as cenas, como vocês já sabem, tinha a assinatura de aura da besta. E essas evidências mostram que a criatura foi a mesma que atacou o centro de elite. Mas antes, o problema dessa besta era unicamente com eles. E esse rapaz é esperto, meus manos, e já acha que tem alguma coisa que não tá batendo. E vamos voltar, né, pro objetivo dessa obra aqui, que com certeza não é ficar mostrando o homem, rapaziada. E toma lá, lixo aí, mano, numa posição aí do yoga primitivo. E ela tá lá dizendo que não faz nenhum sentido o Protinho, né, que é o mestre dela, ter atacado os postos avançados da Cidade J sem nenhum motivo. E isso não faz sentido de forma nenhuma. Então a Hong Ping entra no quarto dizendo que pensou que a Li Xue tinha parado de fazer yoga. E pergunta se ela tá com muita coisa na mente agora, por isso voltou. E a Li Xue fica meio assustado, perguntando por que a mãe dela tava ali. E diz que a senhorinha aí não visitava ela fazia anos. Nossa, rapaziada, que coisa feia. Rapaz, o Protinha vai ser até o motivo da união da esposinha e da sogra. Que maravilha, né? Mas aí ela explica dizendo que ela escondeu a identidade dela por todo esse
esse tempo a identidade da Li Shui, que eu ainda não entendi o porquê, mas ela vai explicando isso, né, dizendo que ela tava muito ocupada com o trabalho e pede desculpa. E direto ao ponto diz que aquele monstro que salvou a Li Shui antes tava causando tumulto na cidade J. E ela, como uma mãe preocupada, resolveu vir ver como ela estava. E a Li Shui responde na hora que não faz nenhum sentido e não foi o Prota que fez aquilo. Afinal, ele não tinha nada a ganhar com aquilo. E a Hong Ping pergunta se por acaso a Li Shui acha que os motivos de uma besta têm lógica. Soa como se a Li Shui conhecesse ele muito bem. E pergunta se, na verdade, ela não é muito próxima dele. E, minha senhora, mal tu sabe o que aconteceu algumas noites atrás. E a Li Shui, né, tá ali naquela posição, dizendo que não, é claro que não. E ela só teve sorte e acabou escapando uma vez. E é claro que a mãe dela conhece essa danada e vai dizendo que ela é uma péssima mentirosa. E diz que a Li Shui já sabe qual é a habilidade dela. E na hora a Li Shui já ganha qual que é a intenção da mãe dela. Diz que então isso quer dizer que ela não foi lá por causa dela. Ela só tá investigando aquela besta. Afinal, ela é só uma criança que ela não queria. E não importa o quanto ela trabalha, ela nunca nota ela. Então quer dizer que talvez eu estivesse certo. E a velhota diz que se ela não fosse ali, a associação ou o Yang Qin Xiong... Que desgrita esses nomes, mano. Mas esse Tio Xiong aí é o velhote pai dos moleques, né? Diz que ele iria vir atrás dela se ela não viesse. Então isso quer dizer que ela tá protegendo ela. E usando um poderzinho maldito ali que devia ser proibido de existir, ela diz que isso é sério e não tinha nada além do que ela poderia fazer. E pelo jeito, ela tá ali na memória da Li Shui, rapaz. Oh, meu Deus, esse é o pior jeito de descobrir. Se ela vê tudo em primeira pessoa, fica complicado, né? É tipo aqueles vídeos point of view daqueles sites suspeitos que vocês entram, rapaziada, que eu sei que tem um monte de X na URL. E ela vendo aquilo tudo diz que aquilo é típico da juventude de hoje em dia. É tudo tão dramático. E claro que a Li Shui percebe e começa a ficar pé da vida, perguntando se a mãe dela viu tudo. E pergunta se ela leu a memória dela, sem perguntar. E a velhota pede desculpa e diz que já tinha visto esse nome antes, Li Haoran. E na verdade ele não é uma besta e ele era supostamente pra já estar morto. Ué, mano, então isso quer dizer que a velhota já tinha ouvido falar do Protinha antes da obra começar, sabe? Tipo, antes da história da obra começar. E aí ela vai explicar o porquê e diz que há algum tempo, um carregador contratado para uma missão do centro de elite havia morrido e ela leu o relatório do incidente. E o nome dele, né, lógico, que era Li Haoran. E a foto bate bastante com a imagem que ela viu na memória da menina aí. E claro que ela fica sem entender nada, com essa cara de impressionado. E a Hong Ping pergunta para Li Shui se o Prota até não tinha perguntado sobre o centro de elite. E então ele eliminou sistematicamente todos os sobreviventes daquela missão. E agora ela tem todas as provas que ela precisa e ela sabe que eles são a mesma pessoa. Em seguida comenta que um homem comum tinha morrido e voltou depois de dias como uma besta muito poderosa. Mas ele ainda tem um coração humano, e isso é realmente incrível. Em seguida ela se levanta dizendo que não. Na verdade ele é um humano com poder de besta. E colocando a mão no ombro da Li Shui, ela diz que ela fez a coisa certa. Afinal, o Prota tinha até revelado seu disfarce só para salvar ela do Yu Yu. Então, dessa vez, o Red City Group vai protegê-lo com tudo que eles têm. Rapaz, o cara conseguiu até o apoio da sogrinha. E ela conclui dizendo que ele talvez seja o futuro deles. E bom, enquanto tudo isso tá acontecendo, nos é mostrado que num outro lugar, numa caverna cheia de teia de aranha ali, o Protinha tá se fortalecendo, se preparando para a chegada da tempestade. E a Nico tá acompanhada dele, perguntando o que ele acha daquilo ali, e se não acha que é uma localização realmente bem sólida. E aquela caverna estava repleta de mana. E lá dentro, com certeza, não ia faltar feras. E ele responde que aquilo é perfeito. E era bem o que ele queria. Meus mano, o vídeo ficou curtinho de novo, mas eu prometo que eu vou fazer o possível pra conseguir aumentar a frequência aqui, rapaziada. Tô com muito problema pra conseguir fazer essas edições aqui, cara. Eu tive que trocar de computador por alguns motivos aí pessoais. E esse notebook novo que eu comprei aqui não tá dando conta, velho. E eu, assim, né, dinheiro não tá fácil não, então eu preciso de esperar um pouco pra adquirir equipamento de novo. Mas é isso aí, né, rapaziada? Espero que vocês não fiquem muito bravos comigo e não deixem de seguir meu canal. Tamo junto, aquele abraço e tchau!